Galera, é o seguinte, a prova vai ser agora no sábado, né? E aí faltou esse último assunto aqui, é um assunto mais complicado, né? Mas eu acho que o professor ele não vai dar muita ênfase. É provável que ele dê uma questão e cobrando alguma coisa relacionada a essa última parte que fala de proposições abertas. Inicialmente eu vou falar que aqui no próprio livro fala sobre os tipos de símbolos que temos, né? Fazendo essa separação, que nesse caso são variáveis, né? Que é x, y, z, né? As constantes, a, b, c, os símbolos de predicados, que é p, q, r, s, que foi o que a gente estudou até agora na lógica proposicional, né? E os quantificadores, que é essa nova fórmula, que esse A ao contrário aqui, que tem a fórmula de universal, e esse E ao contrário, que é de existencial, né? Bom, passando isso aqui, é só uma introdução. Vamos agora falar sobre proposições abertas. O que são proposições abertas? São as proposições que você não consegue designar se ela é verdadeira ou ela é falsa. Um exemplo aqui, por exemplo, é essa proposição P que de x. Percebam que px não é pr, é px. Por quê? Porque ela é uma variável. Ela não é um predicado, né? A gente fala um símbolo de predicado. Nesse caso, você tem uma equação, né, de segundo grau, x ao quadrado mais 2x menos 5, que é igual a zero. Esse é o valor que está dessa equação. O que você não sabe aqui é dizer se ela é verdadeira ou falsa. Por quê? Porque você não tem um valor de x aqui definido. Você não sabe se x vale 1, se x vale 2, para ele dar zero. Talvez se você botar aqui um valor diferente do... Por exemplo, se você botar x igual a 5, você vai dar aqui 25 mais 2 vezes 5, 10. 35 menos 5 aqui vai dar 30. Esse valor, então, é diferente de zero. Então, não tem como você definir, como você saber aqui se ela é verdadeira ou falsa. Nesse caso aqui, na M, ele é o aluno do curso de matemática. Ele quem, né? Quem é ele? Ele pode, se for a Dilma não é aluno de matemática. Se for você é aluno de matemática. Mas a frase ela não fala isso, né? Então a diferença entre as demais sentenças estudadas até aqui é que essa trabalha para dizer se é verdadeiro ou falso. E na outra, você já tem um conectivo dizendo, né, se era verdadeiro ou falso, você já está especificando, né? Bom, há duas formas de você transformar essa sentença aberta. Você tem que fazer essa transformação dessa sentença aberta e transformar ela numa sentença verdadeira ou numa sentença falsa. Você não quer dizer que você precisa necessariamente sempre transformar essa sentença para verdadeira. Não vai ter como você fazer isso sempre. Mas é preciso você dizer se é verdadeira ou é falsa, né? Então, duas formas. Quando substituímos, né, as variáveis, né, por constante, o que são variáveis? São essas aqui, ó, x, y, z, por constantes, a, b, c. Então a gente tem, por exemplo, a gente pegou essa mesma equação aqui, ó, 2x x ao quadrado mais 2x menos 5 que é igual a zero. Se você substituir por 2, vai ser 2 ao quadrado, 4 mais 2 vezes 2 é 4 que é igual a zero. Necessariamente, menos 5, né, que é igual a zero. Você fez a substituição, então dá para dizer, através dessa substituição, se ela é verdadeira ou falsa. Alexandre é o aluno do curso de matemática, que é aquela segunda proposição citada acima. É uma interpretação, né? Ele é o aluno do curso de matemática. Então, se Alexandre é ou não aluno de matemática, você sabe dizer se é verdadeira ou falsa. O que eu estava dizendo é o seguinte: necessariamente não é necessário dizer que ela é verdadeira. Você pode falar que ela é falsa também, né? E existe outra forma, né, de você dizer se é verdadeira ou falsa, utilizando os quantificadores. Os quantificadores que eu falei são esses aqui, ó.
O A é de cabeça para baixo e o E é invertido, universal e existencial. Como? Utilizando esses quantificadores, que são símbolos, né? Então, o A ao contrário quer dizer, o que ele significa isso? Qualquer que seja o X ou qualquer que seja o número, né? X será. X é, aliás. X é. Então, por exemplo, um exemplo, né? A proposição. Aqui A, né? Qualquer que seja N, lê-se assim, qualquer que seja N, N pertence a esse N minúsculo, né? Pertence a esse N maiúsculo. O que quer dizer esse N maiúsculo aqui nessa proposição? É uma proposição simples. O que quer dizer nessa proposição? Que ele corresponde aos números naturais. O que são os números naturais? Os números que vão de 0, 1, a partir de 0, né? Começando de 0, 1, 2, 3, até o infinito. Ok? Então, N pertence aos números naturais. Aqui, nessa parte, corresponde à proposição falada. Então, N mais 5 é maior do que 3. Esse símbolo aqui é o de maior, então aqui está dizendo N mais 5 é maior do que 3. Tá? Essa, basicamente, seria uma pergunta que ele está fazendo aqui, né? Então, N mais 5 é maior do que 3. N, como N, né? Esse N é o mesmo N que pertence aos números naturais. E os números naturais são de 0, 1, 2, 3 até o infinito. Logo, se eu substituir isso aqui por 0, né? 0 mais 5 dá 5. 5 é maior que 3. Essa proporção é verdadeira. Ok? Se eu substituir por 1, dá 6. E assim por seguinte, até N aqui sempre será maior do que 3. Logo, essa proposição será verdadeira. Então, o que essa proposição, esse A invertido está dizendo? Quer dizer que qualquer que seja o N, né? Qualquer que seja o N desse conjunto de números naturais, ele sempre será maior do que 3. Logo, ela é verdadeira. Nessa aqui, ó, qualquer que seja o N, N pertencendo aos números naturais, então N mais 3 é 7. N mais 3 maior que 7, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 5, N mais 3, 5 mais 3 dá 8. 8 é maior do que 7. Sim. Agora, se eu colocar 2, 2 mais 5, 2 mais 3 dá 5. E 5 não é maior. 5 não é maior do que 7. Logo, ela é falsa. Entenderam? Essa é a questão do qualquer que seja o X, qualquer que seja o número, qualquer que seja o número, qualquer que seja o N, dentro dos conjuntos dos números naturais, ela será ou verdadeira ou falsa. Essa é a fórmula de montar. Aí a gente vem para o existencial. Esse E aqui, ele quer dizer que existe pelo menos um. Existe pelo menos um X que pertence a tal... Esse aqui é só um exemplo, né? Mas o que ele significa é existe pelo menos um número ou um X, né? Então a gente vem aqui nessa proposição. A gente mudou ela aqui, ó. Existe pelo menos um N que pertence ao número naturais. Ok. Então, N mais 4. N mais 4. Os números naturais, como eu disse, né? O conjunto dos números naturais são os que começam de 0, 1, 2, 3 até o infinito. Se a gente pegar aqui, se a gente pegar que existe pelo menos um, aquele nunca já é diferente da de cima, aqui ele só quer saber se tem pelo menos um número que pode ser menor do que 8. Observe que o sinal agora está para cá. Pode ser menor do que 8. Então, se eu pôr um número aqui, 1, por exemplo, né, ele é menor do que 8. Logo, ela é verdadeira. Percebam isso. Se esse N, ele tem que estar aqui, ó, ele pertence a isso aqui, ok? Na proposição aqui, ó,
existe um número que pertence aos números naturais. Até aqui, ok. N mais 5 é menor do que 3. Já denuncia logo. Se 5 é maior do que 3, então ela é falsa. Entenderam? Ó, se eu botar, substituir aqui, ó, 1 mais 5, 6. Ela já é maior que 3, então é falsa. Ok? Não, como eu disse, não quer dizer que tem que ser só verdadeira. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Existe apenas um. Existe um. Esse é o símbolo, né? O E invertido, né? Com um acento de exclamação. Aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem esse exemplo onde existe apenas um x que pertence aos números reais. Os números reais, o que são os números reais? São os números naturais, números inteiros, números racionais, todos esses números, de todos os conjuntos de números. Então pode ser qualquer um desde aqui, números naturais, inteiros, racionais ou irracionais. Então, por exemplo, qualquer que seja o número racional, x ao cubo, para dar 27, só um número será esse aqui, que é 3. Então x, para ser x ao cubo para dar 27, só se for 3. Então, apenas um número pode dar pode ser o número verdadeiro, né? Neste caso, ela é um número de verdade. Aliás, aqui, né? Verdade. Se ela for 3. Bom, passado aqui, vamos pro exemplo do que o professor deu em sala. Consideramos o conjunto A 3, 4, 7, 9, 13. Esse conjunto é um conjunto de números naturais. Aqui, como eu disse, repetindo, 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Qualquer que seja o elemento, aqui está dando as opções, qualquer que seja o elemento de A, ele é número natural. Ok. Existe elemento de A que é número ímpar. Existe um elemento de A que é par. Existe. Não existe elemento de A que é 15. Como é que você vai saber se eu coloco o E invertido, o A ao contrário, ou o E invertido com exclamação? De cara já tem que vir aqui, ó, existe. Se existe, a gente já parte para esse aqui, ó, para o E, para o Ezinho. O Ezinho ao contrário, o Ezinho invertido. Qualquer que seja o elemento, já diz. Qualquer que seja o elemento. Não tem outra. Qualquer que seja o elemento. Esse é o símbolo de qualquer que seja o elemento. Qualquer que seja o x, x pertence a A. Então, x é natural. Ok? Qualquer que seja o elemento, x pertence a A. Logo, x é natural. Ok? Existe elemento de A que é número ímpar? Então, ou seja, existe, né, elemento, né, existe elemento de x que pertence a A, que x é número ímpar. Existe um único elemento que x que pertence a A e x é par. E não existe. Observe que aqui aparece o não existe. Quer dizer, não existe elemento, não existe. Por que não é um existe com ponto de exclamar? Porque está dizendo não existe só um elemento. Aqui está dizendo existe elemento. Não diz quantos elementos, está dizendo que existe um elemento, entendeu? Então está dizendo não existe, você tem que colocar o tio antes. Se tivesse que em qualquer que seja o elemento de A, ele não é natural. Então você tem que colocar aqui não, se fosse o caso, né? Para simplificar, que tem a simplificação, você utiliza essa fórmula, né? Qualquer que seja x, x é natural, ou pode tirar do parênteses usando utilizando, né, a vírgula.
Ok? Bom, é isso aí, galera. Boa sorte. Se tiver alguma dúvida, me comunique até amanhã, até sábado. A gente vai tá tentando buscar tentando resolver tirar essas dúvidas de vocês antes da prova. Ok? Muito obrigado.